Trump acabou de anunciar acordo sobre a Groenlândia e suspendeu tarifas contra 8 países da Europa. E apresentou como vitória diplomática. Mas tem um problema. Ninguém sabe o que tem nesse acordo, nem a primeira-ministra da Groenlândia. E enquanto Trump celebrava em Davos, Putin recusou encontro direto com ele e lançou 138 drones sobre a Ucrânia. Tudo na mesma noite. E o Brasil acordou com a bolsa em alta e dólar em queda. Mas isso não é paz. É o que os analistas estão chamando de clima de paz armada. Deixa o like e se inscreve, porque o que aconteceu nas últimas 24 horas pode ser a cartada final de Trump e a resposta violenta de Putin. E ninguém está conectando os pontos. Vamos começar pelo anúncio. Quarta-feira, 21 de janeiro. Trump publica na Truth Social que chegou a acordo preliminar com a OTAN sobre a Groenlândia e diz que vai suspender as tarifas que entrariam em vigor em 1 de fevereiro contra Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido. E os mercados explodiram. Wall Street subiu, recuperando a queda de 2,1% do dia anterior, que havia sido o pior desempenho desde outubro. No Brasil, a bolsa disparou 3%, Intel subiu 12% e Trump declarou vitória total. Mas espera, porque quando você olha os detalhes, não existe acordo. A primeira-ministra da Groenlândia, Mette Frederiksen, foi direto. Não sei o que há no acordo, ou no acordo, sobre nada já, e completou dizendo que estão prontos para negociar uma parceria melhor, mas que não podem cruzar linhas vermelhas, e que precisam respeitar a integridade territorial. Traduzindo, ela não sabe de acordo nenhum. Trump anunciou algo que não existe, e suspendeu tarifas com base em promessa vazia. E aqui está o primeiro problema. Se não existe acordo, por que Trump recuou das tarifas? E a resposta está em Davos. Porque Trump precisava sair de Davos com algo, qualquer coisa, depois de uma semana humilhante, onde confundiu Groenlândia com Islândia 3 vezes, onde sua secretária de imprensa tentou negar o erro apesar dos vídeos, e onde líderes europeus começaram a reagir publicamente contra suas ameaças. Então ele inventou um acordo, com Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, e Rutte confirmou que houve reunião, mas disse que qualquer coisa sendo relatada sobre detalhes está sendo especulada, e que não pode discutir o que foi acordado, que foi apenas abertura sobre qual construir. E aqui está a segunda pergunta. Se o acordo é tão bom, por que ninguém pode explicar o que tem nele? E Trump foi à CNBC e disse: a estrutura envolve direitos de exploração mineral na Groenlândia, e teria caráter permanente. Mas Rutte depois disse que exploração de minerais não foi discutida. Então quem está mentindo? Trump ou Rutte? Ou os dois estão jogando teatro para salvar as aparências? Porque tem um detalhe técnico que muda tudo. Desde 1951, os Estados Unidos já têm direito de construir bases militares na Groenlândia e circular livremente no território. Esse acordo já existe há 75 anos. E fontes familiarizadas com o assunto disseram que a estrutura discutida também exige proibição de investimentos chineses e russos na Groenlândia. Mas isso também já estava implícito, porque a Groenlândia é território da Dinamarca, e a Dinamarca é membro da OTAN. Então investimentos de adversários já eram restritos. Então, o que mudou? Absolutamente nada. Trump criou crise artificial, ameaçou aliados, prometeu tarifas de 10% subindo para 25%, e no final, aceitou exatamente o status quo que já existia, e chamou de acordo histórico, e os mercados acreditaram. Mas tem um custo. Porque enquanto Trump fazia teatro em Davos, a Europa estava rachando. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, comemorou. Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e Suécia também. Mas outros líderes ficaram calados, porque entenderam que Trump pode fazer isso de novo, a qualquer momento, contra qualquer país. E aqui está a cartada final. Trump provou que pode pressionar até aliados da OTAN sem consequências. Pode ameaçar tarifas. Pode criar crises artificiais, e no final, os europeus vão comemorar quando ele recuar, mesmo sem ganhar nada. E isso muda completamente o equilíbrio de poder dentro da Aliança Atlântica. Mas Putin estava assistindo, e tirou suas conclusões. E a resposta veio na mesma noite. Domingo, 25 de janeiro. Rússia lançou 138 drones kamikaze contra território ucraniano. A defesa aérea abateu 110. Mas 21 impactos foram confirmados em 11 localidades, e fragmentos caíram em áreas habitadas. E a Força Aérea Ucraniana alertou. O ataque continuava em curso, com numerosos drones ainda no espaço aéreo.
E isso não foi acidente de timing. Foi recado direto. Para Trump, para a Europa, para o mundo. Enquanto vocês fazem teatro em Davos, eu continuo bombardeando. E na segunda-feira, dia 26, o Kremlin anunciou novos encontros sobre a Ucrânia. Negociações trilaterais previstas para a próxima semana. Mas Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, foi claro. Não está agendada qualquer conversa direta entre Putin e Trump. E avisou que seria equívoco esperar resultados imediatos. Porque há temas complexos sobre a mesa. Traduzindo, Putin não vai negociar com Trump. Vai negociar com intermediários. E vai continuar bombardeando enquanto negocia. E aqui está a resposta violenta de Putin. Você pode fazer teatro com a Europa. Mas comigo, você negocia sob pressão militar. E não existe acordo barato. E tem um detalhe que fecha o ciclo. Kirill Dmitriev, diretor do Fundo Soberano Russo, publicou no Chess que o discurso de Zelensky em Davos foi um fracasso. E que o atraso em aceitar concessões territoriais está retardando o processo de paz. E isso é narrativa russa pura. Capitalizar diplomaticamente cada gesto ocidental. E testar resiliência. E enquanto isso, o Brasil acordou confuso. Porque a bolsa subiu 3%. E o dólar caiu. E parecia que a paz havia chegado. Mas os analistas da Markstrat foram diretos. 2026 será período de transição e adaptação. E o agronegócio vai precisar combinar tecnologia, gestão e inteligência de mercado para sustentar margens. E tem motivo para preocupação. Porque a Selic deve fechar 2026 em 12,25%. E o câmbio vai permanecer sensível às incertezas eleitorais. E a China, maior comprador de commodities brasileiras, acabou de aplicar cotas sobre importações de carne bovina, depois de investigação que concluiu dano grave à indústria doméstica. E aqui está o reflexo no Brasil. Quando Trump faz teatro com a Groenlândia, os mercados sobem. Mas é alta temporária, baseada em acordo que não existe. E quando a realidade bater, a queda vai ser proporcional. E o agronegócio vai sentir primeiro. Porque a China está ficando mais seletiva. E a demanda por commodities vai ser menor e mais exigente. E tem outro problema. As reformas tributária e da renda vão ampliar fiscalização e controle ao longo da cadeia agroindustrial. E empresas e cooperativas vão exigir maior conformidade fiscal de produtores. E isso significa custos mais altos. E margens mais apertadas. Justamente quando os juros estão em 12,25%. E a inadimplência vai permanecer elevada ao menos no primeiro semestre de 2026. Especialmente pela ausência de sinais de valorização expressiva da soja. E quando produtores atrasam pagamentos, a cadeia inteira sofre. Indústrias, distribuidores, cooperativas. E o risco sistêmico aumenta. Mas o pior não é o agronegócio. É o padrão que está se formando. Trump cria crise, pressiona aliados, recua sem ganhar nada. E declara vitória. E os mercados sobem. E todo mundo esquece que a crise foi artificial. E que nada mudou. E isso vira novo normal. E Putin aprendeu a jogar esse jogo. Anuncia negociações. Mas não agenda encontro com Trump. Continua bombardeando. E diz que há temas complexos sobre a mesa. E espera que Trump recue de novo. E ofereça concessões. E chame de acordo de paz. E a Europa está no meio. Rachada. Porque alguns líderes estão comemorando o recuo de Trump. Enquanto outros entenderam que isso enfraquece a OTAN. E que Trump pode fazer isso de novo. E que cada vez que ele ameaça e recua, a credibilidade da aliança diminui. E a Europa fica mais vulnerável. E aqui está a conexão que ninguém fez. O acordo da Groenlândia não foi sobre a Groenlândia. Foi teste, para ver até onde Trump pode pressionar aliados. E a resposta é, até onde ele quiser. Porque no final, os europeus vão comemorar quando ele parar. Mesmo sem ganhar nada. E os 138 drones russos não foram sobre a Ucrânia. Foram recado. Para Trump. E para a Europa. De que Putin não vai jogar esse jogo. E que negociação com ele vai ser sob pressão militar. E sem acordo barato. E sem teatro em Davos. E o Brasil subindo 3% não foi sobre paz. Foi sobre alívio temporário. Porque os mercados acreditaram no teatro de Trump. E compraram o acordo que não existe. E quando perceberem que nada mudou, a correção vai vir. E vai ser proporcional à alta artificial. E aqui está a cartada final de Trump. Ele descobriu que pode manipular mercados com anúncios vazios. Pode criar e destruir crises. E os mercados vão reagir. E ele vai lucrar com a volatilidade. E chamar isso de arte do negócio.
Mas Putin descobriu outra coisa. Que Trump é previsível. Que ameaça, mas recua. Que faz teatro, mas não age. E que pode ser pressionado com violência controlada, bombardeando a Ucrânia enquanto negocia, e forçando concessões territoriais, e chamando isso de realismo. E a Europa descobriu o pior, que está sozinha, que não pode confiar nos Estados Unidos, que Trump vai usar a OTAN como ferramenta de negociação, e que pode ameaçar aliados sempre que precisar de vitória política, e que a Aliança Atlântica está morrendo por dentro, enquanto todos fingem que está viva. E o Brasil está descobrindo que paz armada é pior que guerra aberta. Porque na guerra, você sabe onde está. Na paz armada, você nunca sabe quando a próxima crise vai explodir. E os mercados ficam voláteis. E a bolsa sobe 3% em dia de teatro. E despenca quando a realidade volta. Agora me diz, você acha que existe mesmo acordo sobre a Groenlândia? Ou foi só teatro para Trump sair de Davos, sem humilhação total? E Putin está certo em recusar encontro direto e continuar bombardeando? Comenta aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve. Porque o próximo movimento pode ser Trump criando nova crise. Ou Putin escalando violência. E o Brasil vai sentir os dois.